Deus de Jesus. Esperar os Repetito entrar. É corajoso para vir, né? Nesse frio. Então, o tema de hoje é as verdades do Evangelho no mundo espiritual. No capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. São propostas, né, que a doutrina vem explicando, vem orientando. Cada tema do Evangelho, ela traz uma lucidez própria, né, para nós entendermos. E, na medida do possível, a gente realizar as modificações em nós mesmos, de comportamento, de pensamento, sempre com vistas a esse documento tão importante que Jesus nos deixou, que é o Evangelho, que é o guia, o norte que vai trazendo para nós as pinceladas, né, diárias de como nós devemos agir. Porque nós, na verdade, ainda temos muito a trabalhar na nossa melhora interior, né, e então a divulgação da doutrina espírita é comentada a necessidade dela por um Rabi Zohar Ben Osias, distinto orientador israelita, que hoje é consagrado no mundo espiritual. E ele pediu para parafrasear esta parábola, contada por Jesus nos dias antes da sua condenação. Aí, o Rabi está no mundo espiritual, um orientador, né? Ele fala: amigos, o Senhor da Terra partiu em caráter temporário para fora do mundo e chamou 2 dos seus servos e, considerando a capacidade de cada um, confiou-lhes alguns dos seus próprios bens a título de empréstimo. Ele confiava nesses 3 servos e ele delegou para eles que cuidasse daqueles bens que ele ia deixar e partiu para a vida superior. Ao primeiro servo, ele transmitiu o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade e o prestígio. 5 itens, 5 talentos. Ao segundo servo, ele transmitiu a autoridade e a inteligência. 2 talentos. Servam esses 3 escolhido a dedo pelo Senhor, porque assim ele reconhecia que eles teriam competência para trabalhar e desenvolver esses talentos. Ao terceiro servo, entregou o conhecimento espírita. Nós estamos falando da doutrina espírita, né? Então, não vamos colocar conhecimento religioso, porque as religiões não abordam os conhecimentos que a doutrina espírita aborda. Todas são respeitadas porque nós nos reunimos por afinidade e por evolução. Então, se a doutrina é jovem ainda, né, muito jovem, com 200 e poucos anos, mas ela vem semeando o seu conhecimento, a sua ciência espiritual para apressar no adiantamento moral
dos homens. Então, ao segundo, ele entregou a inteligência e a autoridade, e ao terceiro, o conhecimento espírita. Depois de muito tempo, os 3 servidores foram também para a pátria espiritual. Assim entendido, não é colocado aqui, mas subentendido. E chegaram lá assustados e vacilantes, né? Será inseguros, temerosos? Compareceram diante do Senhor para prestar contas. O primeiro, que recebeu os 5, que foi dado para ele, o poder, o dinheiro, o conforto, a habilidade e o prestígio. Tu vê, uma pessoa no mundo material, com tudo isso, com dinheiro, com poder, que geralmente daí eles também têm o poder. O conforto, que com o dinheiro eles vão ter tudo o que eles precisam, conforto. A habilidade, e eles vão saber manusear toda essa fartura. E adquirir prestígio, ainda ir ter prestígio na sociedade. Nós conhecemos pessoas que são assim. Então ele disse assim: Senhor, eu cometi muitos disparates, não consegui realizar-te a tua vontade, que determina para todos os teus súditos. Determinou que eles trabalhassem com os súditos, esses 5 potenciais. Então, me pusesse na mão e comecei a cultivar, começando com os pequeninos resultados, não fiz grandes coisas, mas alguma coisa eu fiz. E consegui com isso duplicar. Dos 5 talentos eu te devolvo 10. Eu podia ter feito mais. Daí a gente arruma desculpa, né? Eu te devolvo então. Trabalhei e te devolvo o trabalho, o progresso, a amizade, a esperança e a gratidão. Que ele devolvia. O Senhor disse assim: servo está bem. Não errastes por má vontade, por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que te ajuntastes. Disse: tudo bem. Não concluiu o trabalho? Agora, quando tu reencarnar, tu vai reencarnar no meio das pessoas que você ajudou, para se incentivar você a continuar o trabalho que foi interrompido. Daí veio o segundo servo. Senhor, digna-te desculpar-me a minha incapacidade. Não te pude compreender claramente. Às vezes, as palestras, os estudos, as discussões nos estudos, a gente não pega pra gente, né? Eu estava falando ainda hoje, não pega pra gente, pega pro outro. Então, se faz assim que não entendeu direito, né? Assim, mas é bem para você ficar bem na folga. Compreender claramente os desígnios que preceitou para mim, para minha felicidade, que seria igual para todas as criaturas. Lastimavelmente, por engano, não cumpri o compromisso que eu assumi. Mas ainda assim, mobilizei 2 valores que me deste. Com eles, angariei outros 2. Então, ele recebeu a autoridade e a inteligência. E ele
desenvolveu a cultura e a experiência. Promoveu a cultura e adquiriu com as pessoas muitas experiências. Para muitos dos meus irmãos que permanecem na retaguarda. Então ele deixou exemplos, experiências, feitos, cultura, mas não o suficiente. Ele se limitou, podia fazer mais e não fez. Mas o excelso benfeitor lhe disse, satisfeito, basta, bem está, servo fiel, porque não erraste por intenção. Volta ao campo terrestre e reinicia a obra interrompida, renascendo sob o amparo das afeições que ajuntastes. Então ele iria reencarnar no meio das pessoas com quem ele tinha trabalhado e ajudado. Se ele fez pouco, iria ter pouco. Às vezes a gente suspira fundo, né? E se acha assim, ai, quanta ingratidão, ai, se compara com outras pessoas bem-sucedidas, a gente ouve muito isso, né? E que luta, trabalha e não sai do lugar. A gente se compara, mas nós temos um motivo. E é só a reencarnação que pode explicar para nós. E o terceiro, que recebeu o conhecimento espírita, ele disse, Senhor, devolvo-te o conhecimento espírita, intocado e puro, como recebi da vossa misericórdia. O conhecimento espírita é luz, Senhor, e com ele aprendi que a tua lei é dura demais, atribuindo a cada um conforme as próprias obras. Ele disse, se ele falhasse trabalhando o conhecimento espírita, ele ia pagar por isso, conforme as próprias obras. Porque ia causar um dano muito grande. Trabalhar as mentes, né? As mentes das pessoas. De que modo usar uma lâmpada assim, tão brilhante e viva, se os homens da terra estão divididos por pesadelos de inveja, de ciúme, de crueldade, de ilusão? Daí ela achou assim, que o terreno era uma areia movediça, que ele não ia se meter nisso ali não, que era muito difícil trabalhar entre as pessoas, que as pessoas são muito complicadas. E daí ele pensou, o que eu quero com isso? Eu não vou me botar, vou ficar na minha, cuidando de mim, da minha família, e sossegado, sem me incomodar com ninguém, sem me indispor com ninguém. Mas para mim ficar assim, eu tenho que me retirar, me ausentar. Aí ele disse que era muito difícil. Como empregar o clarão da tua verdade sem ferir ou incomodar? Porque a doutrina espírita, nós estamos falando de doutrina espírita, divulgação da doutrina espírita. Ela fala a verdade, como Jesus, que não fazia rodeios, só que o Jesus, ele tinha empatia, né? E nós, entre nós, nem todos nós temos empatia. Então, daí fica, às vezes, mais complicado ainda. Então, como sem ferir, sem incomodar? Como incomodar ou ferir sem trazer deploráveis consequências para mim próprio? Então, se de repente ele fosse
incomodar ou ferir, ele ia trazer uma consequência para ele. E ele não queria isso. Eu não quero me incomodar. Tá. Se excluiu. Sabes que a verdade entre os homens cria problemas onde aparece. A verdade, às vezes, ela dá um tapa na nossa cara. Porque ela arranca lá do nosso íntimo o que nós temos que tirar. As ervas daninhas, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a inveja. E assim tantos outros, né? Maledicência, o ressentimento de guardar rancor, guardar mágoa. Esse é um mal que carrega muitas pessoas com esses sentimentos. Em vista disso, tive medo da tua lei. Julguei como sendo a medida mais razoável para mim acomodar-me com sossego na minha casa. Nós conhecemos pessoas que teriam um potencial muito bom se elas fossem humildes e botassem mesmo, arregaçassem as mangas, podiam contribuir mais, né? Porque enquanto nós estamos vivos aqui na terra, na carne, nós temos compromissos. O pior é aquele que tá vivo e perde a lucidez, né? Às vezes através de um AVC, de um problema que degenerou a pessoa, que ela está incapacitada. Aí é pior. Agora, se nós temos saúde e vigor, nós temos que agir. E assim pensando, ocultei meu dom que me recomendasses, aplicar e restituo-te semelhante riqueza, sem o mínimo de toque da minha parte, intocável. E o servo e o Senhor disse: sublime credor. O sublime credor, que era o Senhor, né, disse com um tom austero e triste: ordeno-te que o tesouro do conhecimento espírita lhe fosse arrancado e entregue de imediato aos 2 outros colaboradores, que pelo menos eles fizeram alguma coisa, tiveram iniciativa. E daí eles receberam aquele tesouro também. E este servo infiel não existe para a tua negligência ou outra alternativa, senão de recomeçar a tua obra pelos mais obscuros entraves do princípio. Então ele foi removido novamente através da reencarnação. Quando chegasse à maturidade, ele ia estar já num meio muito difícil para fazer tudo do zero, começar tudo do zero, que ele podia ter adiantado, né? Então, às vezes nós temos oportunidade de avançar mais e a gente acha uma desculpa ou outra, né? E se ausenta. Às vezes até de fazer uma prece para uma pessoa que precisa, e tu diz, hoje eu esqueci, outro dia tu tá cansado, e tu não faz, ignora, tu não dá importância, né? E a pessoa está ali precisando como aquele que está sedento por água e vê a água e a pessoa a outra não alcança a água para ele. Seria assim. Por isso que a doutrina orienta que a gente faça prece pelos outros, pelos irmãos encarnados, pessoas da nossa convivência, pessoas do nosso relacionamento, familiares nossos, que são os próximos, mais próximos de nós. Então, esse servo, perdeu tudo para os companheiros,
o dinheiro, o poder, o conforto, a habilidade, o prestígio, a inteligência e a autoridade. O Senhor falou brandamente: não desconheces que te atribuí a luz da verdade como sendo o bem maior de todos. Lembrando que lá no início eu falei que os 3 servos que mais tinham competência e condições, mais preparados, a ele o Senhor ortogou esse compromisso. Se ambos os teus companheiros não acertaram em tudo, é que lhe faltava discernimento e lhes podia ter ministrado através do exemplo de que fugiste por medo da responsabilidade e de corrigir, amando e trabalhando e instruindo. Ele teve medo de se colocar em, né, em situação que podiam julgar ele. Ficou com medo. O que a doutrina espírita orienta ao trabalhador espírita? Segue a meta. Não fique esfarelando picuinhas para atrapalhar a rota, como pedras no caminho dos outros. Então, às vezes, a gente tem que passar a borracha, não relevar, seguir a meta. A meta é não deixar a obra prejudicada. A obra prejudicada. Problemas vão surgir ali no terceiro? Sim, vão ter sempre problema. Já teve, tem e vai ter para enfrentar, mas tem que enfrentar. Então ele ficou triste, acusou o Senhor de não ter misericórdia com ele, de não ser justo, que para os outros ele deu mais, para ele deu menos. Mas o que ele ganhou, ele podia expandir muito, que era o conhecimento espírita. Nós temos aí, às vezes a gente comenta na casa espírita, quantas pessoas já passaram por aqui? Passaram por aqui. E foram, né? Então, às vezes, sim, sente, por exemplo, qual é a proposta da doutrina? Corrigir as nossas imperfeições. Mudar, largar os nossos vícios. Tem que ficar grudadinho naquele vício? Está só prejudicando? Nossas manias, nossas birras, o ressentimento. E eu sou uma das pessoas que luto bastante contra o ressentimento. Então, tem que ainda rezar para o inimigo? Sim. Por aquele que incomoda? Sim. Mas o que nós fazemos às vezes? Rogamos praga. Quando nós estamos bem esquentados, né? Então, a proposta, o fardo é suave. Meu jugo é leve. Mas às vezes eu digo, mas não é tão leve assim. Porque quando trata dessa parte da reforma íntima, fica difícil. Muitas vezes. E que nós tornamos difícil. Então, ele foi removido para as regiões inferiores por falta de botar em ação as suas qualidades, porque ele tinha essas qualidades. Então, os assessores do Senhor o conduziram para o Vale das Sombras, do recomeço, esclarecendo a ele que a lei realmente é disciplina de misericórdia.
A lei de Deus é a disciplina. Nós não queremos ser disciplinados, jamais advertidos, mas nós queremos misericórdia. Mas para nós ser misericórdia, temos que ser disciplinados. Porque eu não quero largar das minhas manias, não quero largar do meu vício. Ah, é você que não quer. Não é Deus que não deixa. É você que não quer. E ainda diz mais: para as criaturas conscientes das próprias obrigações, a misericórdia chega pelo cárcere da justiça. Se tu já conhece, se tu já aceitas, temos que fazer o que devemos. Mas se tu só conhece, não tem compromisso nenhum, se faz, continua fazendo o que gosta. Continua cultuando o teu vício, a tua imperfeição, o teu defeito, cultuando. O teu vício material, que seria, tipo assim, a maledicência também é material, porque ela joga farpa para tudo que lado e envenena tudo, né? Mas é espiritual também. Mas o cigarro, a droga, o álcool, enquanto é tempo, se nós, sim, mas eu não consegui, Senhor. E como é que o outro conseguiu? Multiplicou de 5 para 10, de 2 para 4, e você teve um e não conseguiu? Teve oportunidade de viver, tem saúde perfeita, tem pessoas, famílias que te acolheram nesse mundo, até a oportunidade de trabalhar, e fica aí amolentado, submisso ao vício. Depois vai vir o arrependimento. Nós, está falando hoje ali, nós espírita que abamos o olho, porque nós estamos adquirindo o conhecimento. Aqui deu uma chapuletada em nós, o conhecimento espírita, e nós estamos mudando ou estamos cultuando as nossas paixões inferiores ainda? Para todos nós vale. Então, essa colocação do Rabi Zohar ben Osias, é um israelita, está no mundo espiritual, ele é orientador espiritual. Coloco agora quais são os nossos talentos. Nós temos ou não temos? Ah, eu não sei fazer nada, eu não sirvo para nada. Já escutei muitas vezes pessoas dizer: eu não tenho dom para nada. Quer dizer, olha os outros fazer, mas ele não tem dom para nada. Não consegue fazer nada. Daí, até que mas eu não sei, até que eu faria, mas eu não sei fazer. Mas não quer aprender também. E acham que quem é desenvolvido põe em ação as suas potencialidades, que seja o mínimo de potencialidade, eles acham que ele é uma pessoa especial, predestinada já por Deus. Ele é predestinado. Encerra o assunto. Eu não sou. Bom, né? Se acomodar. Que são poucos aqueles que efetivamente têm alguma coisa.
que vivem pro próprio umbigo, olhando pro próprio umbigo, arrodeando que nem um besouro em volta de si mesmo. Não é aquele que tenta voar, é o outro besouro. O que tenta voar de teimoso é o outro besouro. Rodeia em volta de si mesmo. Não enxerga além daquilo. Mas se nós analisarmos, conseguiremos perceber que todos nós, de alguma forma, temos talentos. Inteligência privilegiada, capacidade de pensar, raciocínio lógico, dedução brilhante. No meio de uma fofoquinha, uma dedução brilhante, né? Já deduzi que. Coitado das pessoas. Que você não gostaria que teu familiar tivesse no ventilador, né? Mas os outros a gente joga. Outro tem o talento do trato com as pessoas. É uma pessoa que tem empatia, se relaciona muito facilmente com todos e é um talento. Consegue manter uma conversa agradável, é muito simpática, tem sempre uma palavra amiga e tem sempre um comentário feliz. É um talento. Outros têm talento inegável na profissão que escolhe. Ele não teve dúvida. Ele estudou, se preparou, escolheu aquela profissão. Às vezes, nem tanto por ter estudado. Às vezes, um mecânico, outra profissão que não exige muito conhecimento científico, né? Um agricultor que não se envolveu com estudo, ele tem muito talento. Ele sabe até quando vai chover, mesmo com o tempo limpo. Ele sabe quando vai chover. Então, ele tem esses talentos, né, de percepção. Então, ele, nessa profissão, às vezes escolhe essa aqui e deu. E entra de cabeça ali, se prepara e vai exercer aquela profissão. E quanto bem faz pela humanidade dentro do trabalho que ele faz naquela profissão que ele é feliz. Atendimento ao público, é comércio, é professor, é trabalhador de saúde, todos os tipos de trabalho que serve ao público. Oferece dele o melhor. Ele faz de si, ele entrega o melhor. Mesmo situação em que não é dado muita importância, há muito talento expressado. Por exemplo, a dona de casa, ela faz malabarismo para administrar o orçamento, planejar o cardápio. E falar em cardápio, eu sou perita. Eu monto todos os dias 3. O Valentim sempre diz, de manhã quer comer uma coisa, depois do meio-dia quer comer outra, e amanhã cedo, às vezes, já tira as coisas para descongelar tudo, já muda de plano, já faz outra comida. Então, ele faz 3 cardápios, quase todos os dias. Mas, assim, planejar o cardápio, gerenciar o asseio do lar, porque uma casa bagunçada, em desordem e suja, ninguém merece. Ninguém se sente bem. Então, ela gerencia tanto roupa como tudo. Isso sem talento seria sempre tarefa incompleta ou mal feita. Se ela não for uma boa gerente doméstica. Olha, Roseli, que título bonito que eu dei agora. Gerente doméstica. Acha que é fácil?
E ninguém reconhece, porque já encontra pronto, né? Mas no fazer, no elaborar aquela tarefa, essa gerente dá os pulinhos dela. Potencialidades, capacidades, podemos utilizar sempre como instrumento de contribuição para a sociedade que nós vivemos. Porque se for lá no reduto doméstico, eu estou espelhando o meu exemplo para os meus filhos. E eles vão ser um pouquinho daquilo que a mãe foi. Ou que o pai foi, porque o pai também é um gerente. É um gerente administrativo, né? Pagamento das contas, e compra, e onde é mais barato, onde é mais caro. E é um gerente, está gerenciando o lar. É bem bonito esse título. Quantas histórias nós escutamos sobre maestros, músicos, artistas que vêm realizar atividades na comunidade e alegrar as pessoas, as crianças e os jovens. Talento. Não é vem ali com nenhuma taquara rachada, né? Vem com talento mesmo. Voz bonita, o que foi? Não. Uma vez um cunhado meu, que era solteiro, veio com um amigo de Curitiba cantar no Flick, não sei o que era, Flick em São Lourenço, no tempo até logo que nós casamos. Eu estava dormindo lá no meu sogro. Ele era cantar, mas olha, nós vamos morrer, não vamos esquecer desse dia. Foi desclassificado já no começo. Imagina como que ficou. E ele chegou lá na casa do pai dele, nós estava lá dormindo, dando chute nas portas, muro em cima da mesa, porque foram injusto. Já na largada já foi desclassificado. Então é cantar com talento mesmo. Quantos professores que talentosos sabem honrar o seu ofício? São competentes, se preparam, desempenham bem o seu trabalho com os alunos. São mestres conduzindo mentes, porque ele é um professor educador também. A ajudar, orientar, conscientizar o aluno, construindo um cidadão valoroso na mão do professor, formar positivamente caracteres nele, que às vezes ele precisa ainda dessa formação de caráter, né? Poucos executivos talentosos que ganham muito dinheiro, quantas pessoas utilizam o seu dinheiro para fazer o bem, para produzir o belo e o bom na sua comunidade. Hoje não sei se tem, mas em Campuri teve em tempos idos, no tempo que nós éramos felizes, que brincando assim, né, que muitas pessoas de posse generosos mesmo, lhes doaram importância valorosa aí para construir as coisas na cidade, que a cidade estava começando, nós estávamos saindo do mato e estavam construindo, né? E eles deram importância generosa em material e em dinheiro, mais em material, para edificar aquelas construções. Então, sempre haverá oportunidade para cada um de nós de multiplicar nossos talentos, fazer crescer, produzir frutos em benefício dos outros. Parar de olhar para o nosso próprio umbigo. Tem alguns exemplos que eu vou citar, Madre Teresa de Calcutá, que ele desenvolveu o talento de amar o próximo. O talento dela. Desprendida, renunciou tudo. Quando ela ganhava
das pessoas, das famílias, as mães, faziam um pão cheirosinho, gostoso, traziam para dar para ela. O que ela fazia? Pegava aquele pão, mandava repartir com as crianças, com os pobres. Não ficava para ela. E o cientista Albert Einstein, ele não poupou o seu talento para que a ciência ganhasse novos horizontes. E assim tantos cientistas, escritores de bons livros, eles se afundam noite adentro, pesquisando, estudando e divulgando o seu trabalho para auxiliar o mundo. Então, talvez a gente não seja aquela pessoa que vai modificar a história do mundo. E nem consigamos deixar de posse para os outros grandes feitos. Mas se nós conseguir que a estrada de alguém possa ter ao menos uma flor plantada, adornando o seu caminho, já é um feito. Já é um feito. Quantos exemplos a gente já se espelhou em outras pessoas, né? Para a gente fazer melhor. É isso aí que Deus quer de nós. Vamos pensar essa noite aí e descobrir esses talentos aí. Pegar uma enxada aí, como é que um enxó, uma picareta e vamos escavar para ver se descobrimos esse talento e fazemos ele, né, vir à tona para nós ser mais úteis nessa vida. Ser mais úteis. Porque se eu me afundo no vício, eu sou inútil. Eu estou só produzindo veneno. Eu estou só plantando isso. E nós temos que plantar flores, perfumadas de preferência. E assim seja. Obrigada.